Olá, oradores! Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje nós vamos iniciar um dos capítulos do livro Como Falar Corretamente e Sem Inibições, do Reinaldo Polito. Nós já vimos isso em aula, mas resumidamente os tópicos das qualidades do orador. Agora eu vou pegar o capítulo 3º desse livro e vamos falar um por um detalhadamente, que é muito importante porque ele é muito feliz nos exemplos que ele dá. Embora ele cite personalidades bem antigas com um vocabulário muito rebuscado, muito cheio de figuras, né, de oratória, mas é o exemplo que ele dá para cada um desses itens. O capítulo chama-se 15 qualidades do orador para ajudá-lo a falar melhor. Eu me inspirei nesse capítulo depois de um vídeo que o grupo da oratória passou sobre um texto muito bonito, a mensagem é muito bonita da pessoa que fala, mas todos nós analisamos a frieza com que essa pessoa passou uma mensagem tão linda, um linear, monocórdio, sem expressão, sem emoção. Pensando nisso, nós fizemos algumas considerações e eu falei, vamos retomar como que a gente tem que falar com muito entusiasmo, passar uma mensagem, passar credibilidade. Então eu peguei 15 qualidades do orador para ajudá-lo a falar melhor. Ele começa assim, é do Polito. São inúmeras as qualidades necessárias para que o orador possa desempenhar bem suas apresentações. Entre elas, 15 são consideradas imprescindíveis. Eu vou citar as 15. Memória, o orador tem que ter uma memória fantástica. Habilidade, como orador, aquela habilidade de passear numa apresentação. Inspiração, como é bom um orador inspirado, porque num determinado momento vai ser necessário uma inspiração. Criatividade, tá falando, de repente ele pensa numa coisa, pensa outra, então o orador precisa ser muito criativo, mesmo no texto que ele possa elaborar, com muita criatividade. Entusiasmo. Entusiasmo é aquilo que faltou no vídeo que a gente analisou. Não teve entusiasmo, é pálida na apresentação. Determinação. Então tem que falar com determinação. Observação, aí é numa plateia, o orador precisa observar o que está acontecendo na plateia para saber para onde se dirigir. Teatralização, como a gente já falou, todo ator deveria fazer um curso de oratória e vice-versa. Síntese, trabalhamos muito a síntese, não ser prolixo, floreado. Ritmo, trabalhamos muito ritmo, a voz. A voz é instrumento de trabalho do orador. Foi o que aconteceu, novamente vou citar o vídeo. A voz da moça não favoreceu a mensagem belíssima que ela passou. Vocabulário, expressão corporal, naturalidade e conhecimento. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas qualidades. Hoje, nós vamos falar sobre a memória. Muito importante o orador ter uma boa memória, embora corra aquele risco, se ele estiver só utilizando a sua memória, esquecer, dar um apagão, dar o branco, dar o bloqueio. Então ele deve ter também a sua estratégia para não esquecer as anotações. Mas vamos falar da memória, pode acontecer. A memória é sempre de grande utilidade para o orador. Ele precisa recorrer a ela a fim de recordar
as ideias e ordená-las enquanto fala. Realmente, o orador está falando, ele já está memorizando lá na frente, ou então memorizando alguma coisa que ele leu, porque vai ser muito rico no momento da sua apresentação. Precisa lembrar-se das palavras próprias para traduzir e dar forma aos seus pensamentos. Aquilo que nós já discutimos. Os gestos com os pensamentos, com o vocabulário, com a fala. Tudo tem que ser um pacote só. E a memória, ela é tão precisa na composição do discurso. É lógico, se eu estou falando, a minha memória precisa estar muito boa para trazer a lembrança, números, dados, estatísticas, posições matemáticas, para dar credibilidade e fundamento naquilo que eu estou falando. Então, nesse momento, eu preciso lembrar de muitos dados. Embora o valor da memória seja inquestionável, não se pode confiar totalmente no seu auxílio. Sempre nós falamos nas nossas aulas, não confie na sua memória. Qualquer estado emocional pode interferir na minha memória. Qualquer coisa que aconteça na plateia pode interferir na minha memória. E ele fala, envolvidos pela emoção que nos acompanha quando estamos à frente de um auditório, pode ocorrer o tolhimento repentino na fluência da exposição. Todos nós já passamos por isso, todos, e passaremos ainda. A emoção, ela domina toda a razão. E pode ser assim um tempo fugaz, temporário, mas pode acontecer. E aí essa situação pode gerar mais angústia, mais emoção e piorar. E se o orador não se preparar psicologicamente para essa situação, uma situação dessa natureza poderá amargar graves decepções. Então, além de tudo, pode dar um branco. O orador precisa estar muito atento como sair dessa situação. Agora ele cita um exemplo. José Cairala, admirável professor de comunicação, habituado a falar aos mais diferentes tipos de plateia, sempre deu demonstração de possuir invejável memória. Certa vez, numa solenidade na Casa Nobre Colonial de São Paulo, onde havia mais de 300 pessoas, sem saber exatamente qual o motivo, esqueceu-se completamente da mensagem que preparara, quando já estava diante dos microfones. O que fazer, né? Embora tal fato nunca tivesse ocorrido nas suas apresentações, sabia que não estava imune a ele, pois presenciara inúmeros episódios semelhantes. Sem que os ouvintes percebessem, aproveitou vários assuntos do ambiente e, baseado nessas circunstâncias, montou uma nova exposição diferente daquela planejada anteriormente. Ainda hoje, temos esse exemplo gravado em vídeo e depois de revê-lo diversas vezes, juntamente com o autor, concluímos que foi uma das falas mais vibrantes da sua carreira de orador. Isso só foi possível porque, mesmo sabendo da importância da memória, ele estava preparado para falar, ainda que esta o abandonasse por alguns instantes. Então, qualquer orador esteja preparado para esse momento. O que eu faço se eu esquecer o texto? Não falo nenhuma palavra, eu falo o texto. Aí, realmente tem que
ser muito criativo. E ele aproveitou o ambiente e fez um outro discurso, uma outra apresentação, e foi muito brilhante. Isso o orador deve ter em conta. Pode acontecer, pode acontecer. Então, seja proativo. Aconteceu? Inventa alguma coisa. Já passamos por isso e já saímos dessa situação. Não fique apavorado, porque emocionalmente só vai atrapalhar. Respira e muda até de direção, mas fale para a plateia. Pode ser até um discurso muito mais bonito. Então, hoje, esse foi o primeiro item. No próximo vídeo, nós vamos ver habilidade. Habilidade está muito bonito, com vários exemplos aqui de como um orador precisa ser hábil no seu discurso. Então, vamos pensando primeiro nessa parte da memória. Não entre só confiando na memória, porque qualquer coisa pode abalar a nossa memória. Então, tenha um apontamento, não tem importância, até um papelzinho, leva um papelzinho, leia o texto. A leitura de um texto pode ser belíssima. É a arte ler um texto bem lido. Então, vamos por aí. Por hoje é só. Até o próximo vídeo, que vai ser sobre a habilidade do livro do Reinaldo Polito. Até lá!